Acima da linha das árvores, nas encostas elevadas dos Alpes suíços, estendem-se prados utilizados apenas durante o verão. Este sistema é conhecido como alpino. Não se tratam de campos permanentes ou paisagens decorativas, mas sim de pastagens sazonais, utilizadas por um breve período cuidadosamente calculado a cada ano. Desde o Neolítico até as grandes transformações econômicas do século XIX, este modelo permitiu a ocupação de territórios de alta montanha sem os esgotar. Transferia o gado dos vales durante os meses mais quentes e assegurava reservas suficientes para o inverno. Atualmente, o sistema continua em uso. Os prados alpinos representam cerca de 1/3 de toda a terra cultivada na Suíça. Todos os verões, durante aproximadamente 100 dias, cerca de 7.000 quintas alpinas recebem cerca de 500.000 vacas, gado e bezerros. Mais de 17.000 pessoas trabalham em altitudes elevadas durante este período. Nesses meses, as montanhas não são apenas um pano de fundo. São um aspecto fundamental do seu trabalho. Definem os prazos e estabelecem o que é possível. Viver aqui não significa adaptar o ambiente à rotina humana, mas sim ajustar cada decisão a um espaço que não admite erros. Como viver em aldeias onde o próprio lugar dita as regras e não admite exceções. A montanha como um filtro. Só os que perseveram permanecem. A montanha ocupa o espaço com uma solidez que exige atenção desde o primeiro instante. A altitude dita o ritmo do ambiente e define uma distância imediata de tudo o que está abaixo. O ar torna-se mais rarefeito, mais frio, mais exigente. Cada respiração adquire o seu próprio peso. O corpo percebe a mudança sem precisar de pontos de referência. Aqui, a adaptação começa antes de qualquer movimento. O silêncio atua como uma camada constante. Não é vazio, mas uma presença firme que envolve cada encosta e cada vale. O vento atravessa o terreno com força irregular, desliza entre as encostas, concentra-se em certos lugares e desaparece noutros. O seu comportamento muda sem aviso prévio. O clima funciona como uma força autônoma que reorganiza o espaço a cada instante. As encostas dominam o terreno. O solo raramente oferece estabilidade prolongada. A inclinação obriga a ajustar o equilíbrio mesmo em repouso. A rocha aparece exposta, fragmentada, marcada pela erosão. Cada superfície transmite dureza. Cada mudança de altitude exige atenção. A terra mostra os vestígios de uma pressão constante que nunca cessa. Essa exigência constante do terreno se intensifica com as condições climáticas. O frio permanece constante. Ele se concentra nas sombras, acumula-se nas áreas baixas e se intensifica com o vento. A temperatura muda rapidamente, reorganizando o espaço sem transição. O sol aparece irregularmente, iluminando fragmentos do terreno, enquanto deixa outros envoltos em uma rigidez persistente. O céu permanece baixo, fechado, pesado. As nuvens avançam lenta e densamente, alterando a visibilidade em questão de minutos. A luz se transforma sem continuidade. Um único ponto assume formas diferentes ao longo do dia. A percepção do tempo torna-se imprecisa. O ambiente impõe seu próprio ritmo. As cores permanecem contidas. Tons de cinza, verde escuro e marrom úmido dominam a paisagem. A vegetação se adapta ao terreno com formas compactas, resilientes e funcionais. Ela cresce onde a pressão permite. Cada planta parece responder a uma lógica de permanência em vez de expansão. O espaço transmite uma clara sensação de limite. A fadiga aparece cedo. Os músculos reagem à inclinação constante. O corpo registra o esforço mesmo em repouso. O ambiente estabelece condições que são sentidas antes mesmo de serem compreendidas. Aqui, a resiliência é medida pela acumulação. O solo alterna entre aparente solidez e fragilidade oculta. A umidade infiltra-se sob a superfície. Rochas fraturam em lugares inesperados. A estabilidade torna-se uma variável mutável. Cada formação geológica tem consequências físicas imediatas. O vento interage com a pedra, gerando sons irregulares, pancadas secas, deslizamentos prolongados, pausas abruptas. A paisagem produz sua própria linguagem acústica. Cada variação sinaliza uma mudança nas condições circundantes.
Uma sensação de isolamento instala-se, independentemente da distância. O espaço é percebido como separado do resto do mundo por uma fronteira invisível. O terreno opera sob suas próprias regras. A continuidade da paisagem reforça essa separação. Tudo parece funcionar dentro de um sistema fechado, escolhendo um lugar para estar. Viver neste lugar significa aceitar uma relação desigual desde o início. O terreno dita as condições, e a vida se organiza de acordo. A presença humana surge como uma resposta, não como uma imposição. As pessoas não vêm aqui para transformar o ambiente, mas para se adaptar a uma estrutura predefinida. Cada assentamento reflete essa lógica. Localização, orientação e forma respondem a limites físicos claros. A montanha estabelece a estrutura, e a vida se encaixa nela. A escolha de permanecer neste espaço não se explica pelo conforto ou pela oportunidade imediata. Ela é sustentada pela continuidade prolongada. As famílias se estabelecem onde o terreno permite, não onde seria ideal. Altitude, inclinação e exposição determinam cada decisão inicial. O assentamento se apresenta como um ato medido e calculado, construído a partir do que é possível. Não se trata de ocupar, mas de se integrar. O acesso ao lugar condiciona a forma como ele é habitado. A distância não apenas separa, mas também filtra. A chegada exige planejamento e conhecimento dos arredores. Essa dificuldade atua como uma barreira natural que reduz o movimento constante. A vida se desenrola com a consciência do isolamento estrutural. A montanha não é facilmente transposta, e essa condição influencia a forma como a permanência é construída. Os edifícios refletem essa adaptação. Sua localização responde à necessidade de proteção contra a encosta e as intempéries. Eles estão situados em locais onde o terreno oferece relativa estabilidade. Cada elemento cumpre uma função precisa. O espaço habitacional é reduzido ao essencial. A arquitetura surge como uma extensão do ambiente, não como um contraste. Tudo é organizado para resistir e perdurar. A relação com o ambiente é baseada na observação acumulada. A orientação dos espaços responde ao percurso do sol e à proteção contra o vento. As decisões não são tomadas aleatoriamente. Elas são baseadas em experiências anteriores transmitidas ao longo do tempo. A adaptação é construída lentamente, ajustando cada detalhe às condições existentes. Viver aqui significa aceitar que o ambiente sempre tem prioridade. O terreno limita a expansão e define o tamanho dos assentamentos. A vida se concentra em áreas específicas, onde a estabilidade é suficiente. O espaço disponível não é expandido pela vontade humana. Ele é aceito como é. Essa aceitação molda uma forma particular de habitar, baseada no equilíbrio e na contenção. Permanecer neste lugar também deriva de uma lógica de continuidade. A decisão de permanecer baseia-se na relação com o espaço, não em expectativas externas. O assentamento torna-se uma extensão do território. Cada geração herda não apenas um lugar, mas uma forma específica de viver dentro dele. A montanha molda essa herança desde o início. O ambiente influencia a distribuição do espaço habitável. A proximidade dos edifícios responde à necessidade de proteção mútua contra as condições externas. O assentamento é compacto, o espaço é usado com precisão, não há expansão desnecessária. Cada elemento ocupa um lugar definido dentro de uma área limitada. Adaptar-se ao terreno também implica aceitar restrições claras. A expansão torna-se secundária à estabilidade. O crescimento é ajustado ao que o ambiente permite. A montanha estabelece um teto invisível que regula a densidade e a forma do assentamento. A vida se desenrola dentro dessa estrutura sem tentar transcendê-la. O assentamento não é concebido como um projeto aberto, mas como uma estrutura ajustada para o longo prazo. Cada modificação é avaliada com base em seu impacto no equilíbrio geral. O ambiente não permite mudanças abruptas. A adaptação baseia-se em ajustes progressivos e cumulativos, mantidos ao longo do tempo. A decisão de habitar este lugar implica também aceitar uma relação direta com o isolamento. A separação do mundo exterior influencia a forma como a vida se organiza. O assentamento é estruturado para funcionar com relativa autonomia. A dependência de recursos externos é reduzida por necessidade. O ambiente condiciona essa autossuficiência desde o início. O custo físico: ganhar a vida. O trabalho neste ambiente responde a uma necessidade concreta.
sustentar a vida em um espaço que impõe limitações constantes. A atividade produtiva não surge como vocação ou expressão pessoal. Ela aparece como uma resposta direta ao terreno e às condições climáticas. Aqui, trabalhar significa manter o equilíbrio mínimo que permite a sobrevivência. As montanhas não oferecem muitas alternativas. O escopo de ação é limitado e todo esforço é direcionado para suprir as necessidades básicas. O pastoreio é organizado como uma atividade central porque o terreno o permite. As encostas, os prados de altitude e a disponibilidade sazonal de pasto determinam o tipo de produção possível. O solo não suporta culturas extensivas ou ciclos rápidos. O pasto torna-se o principal recurso e o gado o meio de transformá-lo em sustento. Todo o sistema de produção é estruturado em torno dessa relação. O trabalho segue o ritmo das estações. Nos meses mais quentes, o esforço se concentra na utilização dos pastos de altitude. A atividade se intensifica durante as breves janelas de oportunidade em que o clima permite o crescimento do pasto. Cada dia é estendido para cobrir o necessário antes que as condições mudem. O tempo é limitado e não pode ser recuperado. A montanha dita o cronograma com precisão. A colheita de feno ocupa um lugar fundamental nesse sistema. Cortar, secar e armazenar o feno exige coordenação com o clima e o terreno. A inclinação do terreno exige trabalho manual em muitos trechos. O esforço físico se acumula rapidamente. Cada movimento envolve carregar, arrastar ou fixar o material em superfícies irregulares. Erros têm consequências imediatas. A produtividade depende de atenção constante. O feno não é um excedente. Ele serve como uma reserva indispensável para os períodos em que a terra deixa de produzir. A quantidade colhida determina a capacidade de sustentar a atividade durante os meses mais frios. O trabalho realizado em uma estação impacta diretamente a sobrevivência na próxima. Não há espaço para improvisação. Os cálculos são baseados na experiência acumulada e na observação do ambiente. O pastoreio exige movimento contínuo. O gado se move de acordo com a disponibilidade de alimento. As rotas são adaptadas à inclinação do terreno e à sua exposição. A rota diária é determinada por critérios práticos: acesso ao pasto, segurança do terreno e distância percorrida. O objetivo não é a otimização, mas manter um equilíbrio entre esforço e resultado. O trabalho físico é distribuído de forma consistente ao longo do dia. Não há breves explosões de atividade seguidas por longos períodos de descanso. A carga de trabalho permanece constante. Cada tarefa flui para a seguinte. O corpo é a principal ferramenta. A fadiga é gerenciada por meio da repetição e adaptação, não por meio de pausas prolongadas. O clima impacta diretamente a organização do trabalho. A chuva pode interromper um dia inteiro. O vento interrompe a secagem do feno. Uma queda repentina na temperatura reduz a disponibilidade de pasto. Cada mudança exige o reajuste do plano diário. A montanha introduz mudanças sem aviso prévio e o trabalho é reorganizado de acordo. A sobrevivência depende do esforço contínuo. Não há picos extraordinários de produtividade para compensar períodos de inatividade. O sistema é sustentado pelo acúmulo diário. Cada dia contribui com uma fração necessária para manter o todo. Interrupções prolongadas comprometem todo o equilíbrio. O trabalho é inseparável da paisagem. Ele ocorre em um ambiente que exige atenção constante. O terreno irregular dita o ritmo. A inclinação força uma distribuição precisa do peso. O movimento requer cálculo constante. O esforço físico se adapta a essas condições, não deixando espaço para descuidos. O gado como ponto de referência. Equilíbrio diário. A presença do animal estrutura o espaço sem a necessidade de palavras. Ele não ocupa o espaço passivamente. Define rotas, impõe ritmos e estabelece prioridades. Seu corpo introduz uma escala diferente no ambiente. Cada movimento modifica o equilíbrio imediato do espaço compartilhado. A relação se constrói a partir dessa coexistência constante, onde ambos ajustam seu comportamento à presença do outro. A dependência não se expressa como subordinação visível. Funciona como um sistema de correspondências silenciosas. O animal responde a sinais mínimos. O corpo humano aprende a interpretar essas respostas sem mediação verbal. O vínculo é sustentado pela observação contínua. Não há gestos desnecessários. Cada troca cumpre uma função precisa dentro de uma estrutura compartilhada. Os ritmos se alinham progressivamente.
O movimento do animal marca momentos que não são acelerados nem forçados. A pausa surge quando o corpo a indica. O progresso é retomado quando o ambiente permite. A sincronização ocorre por meio da repetição, não por instruções explícitas. A relação é refinada ao longo do tempo até se tornar quase automática. O animal introduz uma forma de estabilidade em um ambiente em constante mudança. Sua presença constante funciona como um ponto de referência. O corpo humano ajusta sua atenção a essa referência. A vigilância não é vivenciada como uma tensão permanente, mas como um estado contínuo de alerta suave. O espaço é lido através do comportamento do animal. Cada mudança em sua postura, movimento ou respiração sinaliza uma variação nas condições externas. A comunicação se desenrola fora da linguagem falada. Ela se baseia na proximidade, na direção do olhar e na pressão corporal. A resposta surge sem demora. Não há espaço para ambiguidade prolongada. O relacionamento exige clareza em cada interação. O aprendizado é construído sobre erros mínimos corrigidos imediatamente. A vaca não ocupa o lugar de um objeto dentro do ambiente. Ela se integra como um elemento ativo que condiciona o uso do espaço. Seu tamanho, peso e necessidade de movimento influenciam a forma como as encostas são percorridas e os prados são utilizados. O terreno é vivenciado de forma diferente quando compartilhado com outro corpo que impõe sua própria lógica. O silêncio acompanha essa relação. Não se trata da ausência de som, mas sim de uma rigorosa economia de estímulos. Os ruídos são reduzidos ao mínimo indispensável. Cada som adquire significado. O atrito do corpo com o solo, a respiração profunda e o movimento lento dos membros criam uma atmosfera onde tudo é percebido com maior precisão. O ritmo compartilhado não é resultado de planejamento consciente. Ele se forma a partir da repetição diária e da adaptação mútua. O corpo humano aprende a antecipar certos movimentos do animal. O animal, por sua vez, reconhece padrões estáveis no comportamento humano. Essa previsibilidade reduz o atrito e permite uma coexistência sustentada. A presença do animal introduz uma dimensão temporal diferente. O tempo deixa de ser organizado em unidades abstratas e se ajusta a ciclos orgânicos. A atenção é direcionada para processos contínuos em vez de momentos específicos. O relacionamento se desenvolve dentro dessa temporalidade estendida, onde as mudanças são graduais e cumulativas. A dependência mútua se manifesta na maneira como ambos os corpos se orientam no espaço. O movimento se torna uma ação compartilhada. A direção não é imposta unilateralmente. Ela é negociada por meio de microajustes constantes. O equilíbrio é mantido por meio de correções quase imperceptíveis. O animal proporciona uma presença estável que reduz a distração. Seu comportamento introduz estrutura no ambiente. O corpo humano se apoia nessa estrutura para organizar sua atenção. A relação não se baseia em dominância visível, mas em coordenação constante. Cada parte cumpre sua função dentro de um sistema mantido em equilíbrio. A rotina inegociável. A repetição organiza a vida sem explicações. Ela não se apresenta como uma escolha consciente ou um hábito adquirido deliberadamente. Ela se instala com o tempo e permanece. O dia se desenrola seguindo uma ordem que não precisa ser lembrada. Cada gesto encontra seu lugar dentro de uma sequência familiar. O ritmo permanece constante, mesmo quando as condições externas mudam. A continuidade não depende da novidade. Ela se constrói sobre a reiteração de movimentos simples, precisos e contidos. O corpo reconhece essa ordem antes mesmo de pensarmos nela. A atenção se concentra em manter o fluxo ininterrupto. O dia progride por meio de transições suaves entre momentos que se conectam perfeitamente. Não há quebras abruptas. Tudo segue uma cadência constante. Gestos herdados atravessam o tempo sem modificações visíveis. Eles são repetidos da mesma maneira porque funcionam. Não são revisados nem questionados. A transmissão ocorre por meio da observação prolongada. O corpo aprende observando, acompanhando e repetindo. A precisão surge dessa acumulação silenciosa. A rotina se torna uma linguagem compartilhada que não precisa de palavras. O ritmo diário é estabelecido por referência interna. Não depende de relógios ou sinais externos constantes. O corpo reconhece quando avançar e quando parar. A alternância entre atividade e pausa é mantida dentro de margens estreitas.
A regularidade reduz a necessidade de tomar decisões. O dia é sustentado por inércia controlada. A estabilidade que a rotina produz não implica imobilidade. Há pequenos ajustes, quase imperceptíveis, que permitem manter o equilíbrio geral. A sequência se adapta sem perder sua forma. A ordem é preservada mesmo quando o ambiente introduz variações. A repetição atua como uma estrutura de contenção. A rotina define uma forma particular de atenção. A concentração é distribuída uniformemente. Não há picos prolongados de intensidade nem longos períodos de desconexão. A mente segue o ritmo do corpo. A previsibilidade do dia reduz a distração. Cada gesto encontra seu significado dentro do todo. A continuidade gera uma sensação de permanência que não se baseia em expectativas futuras. O valor reside na própria repetição. O dia não é avaliado por resultados visíveis, mas por sua coerência interna. A rotina sustenta a vida através da regularidade, não da variação. O corpo se adapta a esse ritmo e o incorpora como um ponto de referência básico. A memória muscular retém a sequência de gestos. A atenção é libertada de decisões constantes. O dia se desenrola com uma economia precisa de movimentos. Cada ação é executada com a intensidade exata. A rotina também define o tempo. Os dias se distinguem uns dos outros por nuances mínimas. A repetição não gera monotonia, mas sim estabilidade. A passagem dos dias reforça a continuidade. A identidade é construída sobre essa permanência. Os gestos não buscam significado simbólico. Eles cumprem uma função dentro do fluxo diário. Seu valor reside na constância. A repetição consolida uma maneira de estar no ambiente que não depende de variações externas. O dia é sustentado pela fidelidade a essa sequência. O ritmo diário atua como uma estrutura. Dentro dele, tudo encontra seu lugar. A previsibilidade reduz a margem de erro. O corpo se move com confiança dentro de uma ordem conhecida. A rotina se torna uma forma de proteção contra a incerteza. A continuidade é reforçada com a passagem do tempo. Cada dia reproduz o anterior com ajustes mínimos. Essa repetição prolongada constrói uma identidade que não é declarada, mas praticada. A rotina não é exibida, mas sim mantida. O dia começa e termina seguindo uma lógica estável. A transição entre os momentos ocorre sem tensão. A regularidade do ritmo diário gera uma sensação de equilíbrio constante. A vida se organiza dentro dessa estrutura sem precisar ser redefinida. Decidindo ficar, um cálculo a longo prazo. Permanecer neste lugar nunca é uma questão de inércia. Cada geração enfrenta a mesma questão, colocada de forma prática e sem drama. Ficar, partir ou retornar não são apresentados como dilemas emocionais, mas como decisões tomadas com base em condições concretas. O ambiente estabelece limites claros e a vida se organiza dentro deles. A partir daí, cada escolha é avaliada usando critérios acumulados ao longo do tempo. A migração surge como uma possibilidade recorrente. Ela não decorre de uma ruptura abrupta, mas de uma avaliação gradual. Partir responde a fatores mensuráveis: acesso a recursos, estabilidade projetada e a capacidade de sustentar a vida dentro da estrutura existente. A decisão é construída sobre comparações práticas. O mundo exterior é considerado uma alternativa funcional, não uma promessa abstrata. A continuidade familiar introduz um elemento central nesse cálculo. Ficar implica assumir uma responsabilidade herdada. O lugar não é recebido meramente como um espaço físico, mas como uma estrutura que deve ser mantida operacional. A transmissão não se baseia na retórica, mas em ações. Ficar se justifica quando o equilíbrio pode ser mantido sem interromper a continuidade do todo. Partir não representa um abandono definitivo. É concebido como uma opção reversível. Partir permite adquirir recursos, conhecimento ou estabilidade que podem ser posteriormente reintegrados ao local de origem. O retorno é avaliado sob a mesma lógica da partida. Não ocorre impulsivamente, mas sim quando as condições permitem o restabelecimento do equilíbrio dentro da estrutura existente. A escolha de ficar baseia-se na viabilidade a longo prazo. O ambiente não permite improvisação prolongada. A permanência é sustentada quando as condições materiais permitem que o sistema seja mantido sem encargos excessivos. A decisão é revista periodicamente. Não é fixada como um mandato irreversível. A mobilidade faz parte do funcionamento geral.
Nem todos ficam, nem todos partem. O sistema ajusta-se a esses movimentos sem perder a sua estrutura básica. A continuidade não depende da imobilidade absoluta, mas da capacidade de integrar partidas e retornos sem alterar o equilíbrio geral. A decisão de retornar é avaliada com a mesma precisão que a decisão de partir. O local impõe condições que não são negociáveis. O retorno só é considerado viável quando existe uma capacidade real de adaptação. Permanecer exige aceitar os limites impostos pelo ambiente. O retorno ocorre quando esse ajuste se torna possível. As gerações mais jovens incorporam essas decisões como parte natural do ciclo de vida. A avaliação não é vivenciada como uma exceção. Ela é integrada a uma lógica compartilhada que prioriza a estabilidade do todo. Cada escolha é medida pelo seu impacto na continuidade geral. A permanência prolongada não é interpretada como resistência simbólica. Ela é mantida como uma opção funcional. O local permanece habitável enquanto as decisões individuais estiverem alinhadas com as condições estruturais. Partir e retornar funcionam como mecanismos de ajuste dentro desse sistema. O equilíbrio é preservado por meio de decisões faseadas. A migração parcial permite o alívio das tensões internas. O retorno seletivo reforça a continuidade quando as condições o permitem. O sistema absorve esses movimentos sem precisar se redefinir. A escolha racional domina esse processo. As decisões são tomadas considerando o escopo real da ação. O ambiente não se adapta à vontade individual. A vida é organizada dentro dos limites existentes. Permanecer implica aceitar essa estrutura. Partir implica buscar alternativas compatíveis. Retornar implica confirmar que o equilíbrio pode ser restaurado. Aqui, decisões vitais não são expressas como narrativas pessoais. Elas se manifestam como ajustes funcionais dentro de um sistema que permanece operacional ao longo do tempo. A continuidade depende dessa capacidade de avaliar, decidir e reajustar sem romper a estrutura geral. Silêncio prolongado. Impacto físico e mental. O isolamento se instala gradualmente. Não surge como uma ruptura imediata, mas como uma condição que se acumula com o tempo. O silêncio se estende por horas a fio e deixa de ser percebido como ruído de fundo. Torna-se uma presença ativa que acompanha cada movimento e cada pausa. A ausência de estímulos constantes reorganiza a atenção. A mente estreita seu escopo e se concentra no imediato. O inverno intensifica essa experiência. Os dias encurtam e o espaço habitacional diminui. O exterior torna-se inacessível por longos períodos. O contato com o ambiente torna-se mais limitado e mais exigente. O confinamento prolongado no mesmo espaço altera a percepção do tempo. Os dias se sucedem com mínimas diferenças. A passagem dos dias é medida por sutis mudanças na luz e na temperatura. O corpo sente os efeitos desse confinamento progressivo. A energia é distribuída com mais cuidado. A fadiga não se manifesta como um esgotamento momentâneo, mas como desgaste acumulado. Os músculos respondem com rigidez. As articulações registram o frio persistente. Os movimentos tornam-se mais restritos. Cada passo requer preparação e ajuste. A mente se depara com um ambiente que oferece poucas variações externas. A repetição de estímulos limita a distração. Os pensamentos são ordenados em ciclos fechados. A atenção se dirige para o próprio corpo e para o espaço imediato. A introspecção não é buscada, ela simplesmente acontece. O isolamento reduz as distrações e expõe os processos mentais diretamente. O silêncio prolongado amplifica a percepção interna. Sons mínimos adquirem relevância. O farfalhar das roupas, a respiração, o rangido do assoalho são percebidos com clareza. A ausência de ruído externo deixa espaço para a escuta constante do próprio corpo. A mente se ajusta a essa intensidade sensorial reduzida. O inverno também modifica o ritmo do corpo. O repouso se prolonga. A vigília se fragmenta. O corpo adapta seus ciclos à escassez de luz. A atividade mental se torna mais lenta, mais concentrada. O tempo parece se expandir dentro de uma estrutura limitada. A espera se integra ao dia. O isolamento não oferece conforto automático. A falta de estímulos exige o gerenciamento consciente da atenção. A mente enfrenta períodos de quietude prolongada. A capacidade de sustentar essa quietude torna-se fundamental.
O ambiente não oferece distrações nem compensações. A experiência é vivida diretamente. O corpo aprende a registrar os primeiros sinais de fadiga. O frio constante reduz a tolerância ao esforço. A recuperação fica mais lenta. O cansaço se acumula silenciosamente. O gerenciamento de energia se torna uma tarefa permanente. O isolamento força a pessoa a medir cada movimento e cada pausa. A percepção do tempo é gradualmente alterada. Os dias se sucedem sem marcos claros. A memória recente é comprimida. Os eventos perdem contornos definidos. A mente se adapta a essa continuidade difusa, ajustando seu foco para o presente imediato. O isolamento modifica a maneira como nos lembramos e antecipamos. O inverno prolongado intensifica a relação entre corpo e ambiente. A exposição limitada ao ar livre reforça a sensação de confinamento físico. O espaço parece menor. A mente responde concentrando-se em rotinas regulatórias internas. A experiência se torna mais introspectiva sem que a busquemos. O silêncio age como um espelho. A ausência de estímulos externos revela estados internos que passam despercebidos em outros contextos. A mente confronta seus próprios ritmos sem interferência. A capacidade de sustentar essa exposição interna torna-se parte da experiência do isolamento. Beleza. Sem consolação. O lugar permanece. A beleza do lugar se apresenta com uma firmeza que não busca compensação. Ela está ali como uma condição estável, visível e persistente. Não suaviza a experiência, nem alivia o peso acumulado. Mantém uma intensidade constante que permeia o espaço sem se adaptar ao observador. Sua presença é imposta pela continuidade, não por um impacto imediato. As formas do entorno mantêm uma coerência que não se altera com o passar do tempo. As linhas se repetem. Os volumes permanecem. A organização geral do espaço permanece intacta. Cada elemento ocupa seu lugar dentro de uma estrutura que não é rearranjada para facilitar a percepção. A beleza surge dessa estabilidade prolongada. O lugar não responde a expectativas externas. Sua aparência não varia para oferecer alívio. A harmonia percebida coexiste com demandas constantes. A beleza está integrada ao funcionamento geral do ambiente. Não surge como recompensa ou consolo. É sustentada como parte do mesmo sistema que impõe limites. A continuidade reforça essa impressão. Dia após dia, o espaço conserva seu caráter. As mudanças ocorrem dentro de margens estreitas. A variação existe, mas não altera a estrutura central. A beleza se manifesta na permanência, na resistência à transformação rápida. O lugar mantém sua forma mesmo quando as condições mudam. A observação prolongada revela uma beleza que não é dada imediatamente. Ela requer tempo, atenção constante e adaptação a um ritmo desconhecido. Não produz gratificação instantânea. É percebida gradualmente por meio da repetição. Seu impacto não é medido por emoções intensas, mas por uma presença constante. O ambiente mantém uma distância clara. Não se aproxima nem se afasta. A beleza é exibida sem a intenção de agradar. Seu efeito depende da capacidade de sustentar o olhar. O lugar não responde à busca por significado. Permanece o mesmo, independente de interpretações externas. A continuidade do espaço reforça uma sensação de estabilidade que não leva ao conforto. A beleza coexiste com a exigência. Ambas fazem parte do mesmo equilíbrio. O lugar mantém seu caráter sem ajustes visíveis. A observação ocorre dentro dessa estrutura fixa. A percepção é refinada com o tempo. Os detalhes adquirem maior clareza. Variações mínimas tornam-se perceptíveis. A beleza se manifesta nessa atenção prolongada. Não surge como um contraste, mas como um pano de fundo constante. O lugar não se transforma para realçar sua aparência. O ambiente mantém sua forma sem precisar de validação. A beleza se sustenta na repetição e na coerência interna. Cada elemento reforça o outro. A estrutura geral permanece estável. A observação permanece aberta, sem resolução. Aqui, a beleza não oferece alívio nem conclusão. Apresenta-se como parte de uma continuidade ininterrupta. O lugar conserva seu caráter. O olhar permanece. O espaço continua ali, inalterado, sustentado por sua própria lógica, sem promessas e sem resolução.
Quando a estação muda, o espaço se fecha novamente. Os prados desaparecem sob a neve, os caminhos são interrompidos e a vida se recolhe para dentro. O trabalho não cessa, apenas modifica sua forma. A atenção se concentra em manter o que já existe: alimentos armazenados, animais abrigados, calor suficiente para atravessar os meses de calmaria. O tempo se torna mais lento, mais denso, marcado por gestos repetidos em um espaço confinado. O mundo exterior permanece presente mesmo dentro do espaço. O frio penetra na floresta. O silêncio se adensa. A montanha continua a impor seu ritmo sem precisar se revelar. A continuidade não depende do movimento constante, mas da capacidade de sustentar o essencial quando tudo o mais diminui. Cada dia é organizado para manter o equilíbrio, não para avançar. Assim, a vida nessas aldeias de alta altitude não é definida pela natureza espetacular da paisagem, nem pela dificuldade isolada do trabalho, mas pela persistência. Permanecer significa atravessar ciclos completos, aceitar a repetição das estações e adaptar a vida a um ambiente que não oferece concessões. Não há um fim definitivo, apenas continuidade. Os lugares ainda estão lá, assim como a vida.